Você quer ser promovido, mas não consegue socializar em inglês com seu chefe estrangeiro. Chega aquela hora lá do cafezinho, o pessoal começa a falar inglês porque tem um estrangeiro na sala e você vai lá e foge, não fala nada. Ou não fala nada ou foge. Esconde, se esconde até do estrangeiro. A aula de hoje vai cobrir uma técnica, eu vou cobrir uma técnica, vou te mostrar uma técnica de como que você faz para isso não acontecer mais. Nada de fugir do chefe estrangeiro ou do colega de trabalho, do expatriado que acabou de chegar na sua empresa. Eu sei que dá, sim, frio na barriga, principalmente quando você tem que falar inglês com ele, mas isso faz parte de todo e qualquer processo dentro de uma empresa, dentro de uma grande multinacional, especificamente com multinacionais. E claro, a gente vai unir essa técnica com o inglês. Eu vou te mostrar como que você faz isso em inglês hoje, uma técnica super simples, então fica aqui que vai ser show. Bem, se você é novo por aqui, eu sou a Ana Petrosino. Toda quarta-feira, 20 horas no horário de Brasília, tem conteúdo como esse, conteúdo prático para você aplicar imediatamente e melhorar o uso do seu inglês. Independentemente se você é uma pessoa, um profissional que já fala inglês, você tem conteúdo aqui, ou se você está iniciando a sua jornada, o seu trabalho com o inglês, você também recebe conteúdo. Isso aqui é para você. O mais importante de tudo, o meu objetivo, presta atenção, o meu objetivo é você no topo. Agora, deixa eu te explicar. O que é você no topo? Muito importante. Cada profissional, cada executivo tem um topo. Alguns executivos, eles são ambiciosos, e ambição é algo bom, tá? Não tô falando de ganância, tô falando de ambição. Ambição é, eu quero sentar na cadeira do CEO. Mas às vezes a sua ambição, o seu desejo, o seu topo é, eu quero virar um diretor, eu quero ser um gerente geral, ou até mesmo eu quero ser um gerente. Então, quando eu falo pra você, você no topo, é o topo em que você quer estar na sua carreira, certo? E cada pessoa, cada profissional tem o seu topo. E a gente difere, esse topo difere de profissão para profissão e também de pessoa para pessoa. O que acontece com o conteúdo que eu vou te passar hoje é o seguinte, e eu escutei isso agora há pouco de um cliente querido, não sei se o José Fernando, ele tá aqui, eu pedi pra ele estar, se você estiver, então um beijo pra você, obrigada pelo encontro que a gente teve, mas o José me disse hoje o que eu estou afirmando aqui agora pra você. Quando você começa a ter contato com o inglês para ascensão na carreira, as pessoas, elas te percebem diferente, porque a sua comunicação, ela fica muito mais natural, o seu nível de confiança em falar inglês, ele é aumentado, você tem a união de palavras, vocabulário inglês com habilidades chaves da sua carreira, você começa a dominar muito mais vocábulos específicos da sua área, como hoje, por exemplo, que a gente só tratou de taxes, né? A gente estava falando da área tributária. E isso é um game changer, né? O que é um game changer? Muda o jogo completamente. Uma atitude como essa, você utilizar e aplicar, faz com que o jogo ele seja diferente. E as pessoas te percebem realmente por causa disso. Agora, eu quero linkar o que eu vou falar ao tópico que é fazer com que você consiga estabelecer conversas com alguém utilizando uma técnica que é a técnica que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas, para que você seja promovido no seu trabalho, para que você ascenda, cresça na sua carreira, existe algo que passa pela confiança. Quando eu falo confiança, não estou falando algo clichê, não. Eu estou falando o ato das pessoas, dos profissionais confiarem em você. Seja o seu chefe, seja o seu colega de trabalho. E isso está muito relacionado à influência, a influência que você gera no ambiente em que você está. Confiança, o que acontece, né? O profissional ao seu lado e o seu chefe, ele precisa sentir confiança de que você é a pessoa adequada para exercer a função que está lá. E principalmente que você tem potencial e que você entrega resultado. Só que essa confiança, ela vai além de resultado. E aqui vou trazer um conteúdo além dessa aula, como um bônus para você, que está relacionado à equação da confiança. Como é que confiança é construída? E por que isso está relacionado a inglês para ascensão na carreira? Porque a gente entende que inglês é uma das ferramentas, mas inglês unido a esse exemplo, por exemplo, que eu vou te passar agora, ele é inglês para ascensão na carreira. A gente vai um pouco além do inglês. Agora, voltando aqui. Como que confiança ela é construída? A confiança ela é construída a partir da sua capacidade de dominar
ter domínio técnico sobre a sua área, a sua função. A sua capacidade de cumprir com a sua palavra. Você promete e você faz. Então, todas as vezes que isso acontece, a sua equação da confiança, a sua confiança ela é aumentada. Mas um último bullet point, o último ponto do que eu vou falar para você em relação à confiança está relacionado a essa aula de hoje, essa live. A sua capacidade de gerar conexão com outras pessoas e se adaptar aos mais distintos estilos de contextos e culturas. E por isso, ter uma comunicação eficiente e ir lá iniciar uma conversa com alguém que acabou de chegar faz com que o seu nível de confiança seja aumentado perante ao outro. E é sobre isso que a gente vai ir mais a fundo. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, a gente adora, né, estar em... Nós vivemos, veja só a pandemia, né? Na pandemia, todo mundo ficava angustiado de ficar trancado em casa, não tinha socialização nenhuma, e uma das formas que a gente encontrou de socializar foi através das câmeras. Mas a gente gosta mesmo de falar sobre as nossas famílias, a gente gosta de falar das coisas que a gente faz no trabalho, os desafios que a gente enfrenta cotidianamente. A gente também gosta de falar sobre esportes, atividades físicas, os nossos hobbies, o filme que você assistiu, o filme que você maratonou, um restaurante novo que você foi, um livro que você fez, uma viagem que você fez. Então a gente sempre gosta de estar em contato com isso, e falar sobre isso gera tanto conexão quanto gera prazer pra gente que tá conversando. Só você pensar, você tá num restaurante com os seus colegas, mesmo que sejam colegas de trabalho, você normalmente não vai estar falando sobre trabalho, você vai estar falando sobre uma viagem que foi feita, uma experiência que você viveu, de repente vai passar pelos filhos, vai passar por alguma frustração, enfim. E tudo isso, ele acaba entrando num tópico que em inglês a gente chama de small talk. A gente vai falar disso exatamente hoje. O poder de você usar small talk para sua carreira, ele está relacionado com a equação da confiança. A gente começa a estabelecer novas relações e conexões através de small talk. Aquela conversinha boba, que a gente não dá nada, mas no final do dia é a conversa que faz com que o outro lembre de você. Quando eu cheguei aqui no Brasil, ou quando tal pessoa estava me visitando nos Estados Unidos, essa pessoa foi aquela que me recebeu na máquina de café, que me perguntou sobre a minha família, que me perguntou quanto tempo que eu tinha de casa, certo? Então, isso aqui é a arte de você estabelecer conexões, o small talk. Então, eu gostaria de focar aqui com você hoje no poder que isso tem para sua carreira como uma forma de ascensão. Certo? Então a gente usa, eu considero muito o small talk muito, muito poderoso para que você estabeleça esse vínculo, tá? Mas eu também entendo que puxar conversa com quem você não conhece é bem desafiador, né? Você chega lá e aí fica aquele desconforto, depende do seu perfil também. Contudo, hoje, vamos lá, vamos ver como que a gente faz isso em inglês também. Essa técnica que eu vou mostrar para você é bem simples, tem exemplos práticos e principalmente você também pode usar em português. Mas o foco aqui é inglês e inglês para ascensão na carreira, então a gente vai misturar um pouquinho de tudo isso. Bem, continuando aqui, depois eu vou vendo os outros comentários porque tem um delay. O que eu quero falar para você é o seguinte: esse desconforto todo não precisa acontecer dessa forma, porque, na verdade, nenhum desconforto precisa acontecer, porque eu vou te explicar uma técnica hoje, vou te mostrar agora como que isso acontece. Antes de começar, vamos ativar o sininho para que vocês possam receber as notificações todas as vezes que a gente subir conteúdo novo aqui nesse canal. Então vai aqui, clica aqui embaixo, ativa a notificação e, claro, coloca no chat, a gente vai interagindo. Eu gosto muito de saber onde que você... O José Fernando, olha o José Fernando aí, ó. Falei dele, ele apareceu. Sim, coloca pra mim. Então, se você já passou por uma situação como essa, e claro, de onde você é, o que você faz, se você faz utilização da língua inglesa, tá bom? É muito bacana. Bem, ao longo da nossa live, a gente vai falar muito sobre você no topo, porque no final do dia, eu entendo que você quer mudar isso. E se você realmente quiser mudar, coloca aí a hash você no topo, aparece pra mim aí, ó, hash você no topo, pra gente saber
que você está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito e colocar esse conteúdo em prática, porque para você estar no topo, a parte mais importante é a aplicabilidade, ok? Bem, vamos ao Ford, a técnica Ford. O que é o Ford? Ford é uma técnica que eu vou te apresentar agora com expressões, estrutura, para você aplicar e principalmente iniciar uma conversa. Aqui eu falei sobre como iniciar uma conversa em inglês, tá? Mas como iniciar uma conversa em inglês não só com seu chefe, pode ser com seu chefe, pode ser com um parceiro estrangeiro, pode ser com alguém que acabou de chegar na sua empresa e essa pessoa ela tá lá e você fala, fala, não falo, fala, não falo, fala, não falo. Eu quero dizer, fala. Fala. Porque nós somos seres sociáveis, já repeti pra você, nós somos seres sociáveis. Então, o ato de você falar, você está estabelecendo uma conexão. E, mas o meu inglês não é o melhor inglês. Ok, não tem problema, a gente sempre vai dar um jeito de se comunicar. No jeito que você se comunicar, você vai estar praticando aquilo que você já sabe. E com certeza aprendendo coisas novas também. Agora, o que significa Ford? Ford é um acrônimo para... Lucas, coloca pra mim. Pronto! Ford é um acrônimo para Family, Occupation, Recreation and Dreams. Family, que significa família. Occupation, que significa ocupação, o seu trabalho. Recreation, que significa recreação, as coisas que você gosta de fazer. E Dreams, significam os seus sonhos. Então, Ana, eu não sei por onde eu começo a conversar com alguém. Vamos lá, vamos utilizar o Ford. Então, a gente vai falar de Family, Occupation, Recreation and Dreams. Fantastic. É sobre isso e nessa ordem fica muito mais fácil de você desenrolar uma conversa, certo? Eu vou, nesse momento, não só falar do acrônimo, mas agora eu começo a te dar formas de você aplicar. Lembra, todo o conteúdo desse canal tem aplicabilidade alta, ou seja, para usar daqui a pouco no seu trabalho, caso você vá trabalhar ainda hoje, certo? Vamos pro family. What are we gonna say and do about family? Então, family, quando a gente vai conversar com alguém, a gente vai perguntar sobre family, vamos usar frases como... do you have any siblings? Ou do you have any children? Tá? O que é siblings? Siblings são irmãos, ok? Mas Ana, irmão não é brother? Sim, o irmão homem é brother e a irmã feminina, né? Irmã, claro, é sister. Mas o irmão e a irmã juntos, os irmãos, a gente fala siblings em inglês, tá bom? E claro, se você estiver falando com algum profissional que tende a ser mais experiente, é claro que você pode perguntar sobre children, né? Então você tem filhos, ok? Mas Ana, children é criança? Sim, children significa criança, mas children também significa filhos, tá? I have 2 children, I have 3 children. E presta atenção, ó, children é uma palavra que não tem S, nunca tem S. Ela já tem um significado plural, tá? Próxima pergunta. How did you two meet? Como que vocês dois se conheceram, tá? Então, vamos supor que exista um colega, 3 pessoas conversando e de repente você tem o Lucas, o João e eu. E o Lucas e o João, eles se conhecem e eu vou perguntar pra eles: How did you two meet? Como que vocês dois se conheceram? Vocês se conhecem há muito tempo? Foi aqui na empresa? Certo? Também funciona pra você perguntar, por exemplo, como você conheceu o seu esposo, como você conheceu a sua esposa, tá? E por que eu tô usando did? Porque eu tô perguntando sobre o passado, né? Então, how did you two? Vocês dois. Esse you two significa vocês dois. E meet é o verbo encontrar. Se você quiser saber mais sobre a criança, então você perguntou ela, do you have any children? Certo? Você tem filhos? Uma próxima pergunta seria, how old is your child? Ou então, how old is he? How old is she? Quantos anos ele ou ela tem, tá certo? E aqui, atenção pro child. Ó, child, presta atenção na pronúncia, child, tem um dark L, tem uma O, child, significa filho, ou filha, certo? Então é uma palavra singular. E o plural, que eu mostrei lá em cima pra você, é o children, então crianças ou filhos, tá bom? Então, quantos anos tem seu filho? How old is your child? Quantos anos tem seu filho ou a sua filha? E você vai responder dizendo, he's 8, she's 7, they're 12,
The one is 10, the other one is 2. E você, enfim, assim você responde, certo? E o último, how is your since, tá? Então, how is your brother, sister, mother doing since alguma coisa que aconteceu? Então, como que tá a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, desde que, por exemplo, você se mudou pra cá? Vamos imaginar que você tá interagindo com um estrangeiro, você sabe que esse estrangeiro trouxe a família pra cá, e você quer perguntar pra ele como que a família está desde que eles se mudaram pro Brasil. Uma forma de fazer isso é how's your family doing? E aqui eu vou usar family. Então, how's your family doing since you moved to Brazil? Fica assim, ó, completo, vai ficar a frase assim. How's your family doing since you moved to Brazil? E aí, como é que tá a sua família desde que vocês se mudaram pro Brasil? É assim que a gente usa, tá bom? Vamos agora no Ford. Depois do family, a gente vai para occupation. E aqui a gente vai falar sobre ocupação e trabalho, ok? Uma forma de você perguntar para a pessoa o que ela faz da vida. O que você faz da vida? Qual é o seu ganha-pão? Né? Qual que é o seu trabalho? É você fazendo essa primeira pergunta. Ó, what do you do for a living? What do you do for a living? Tá? Isso significa o que você faz da vida, tá? Qual que é o seu trabalho? Se você quer perguntar para a pessoa se ela gosta de trabalhar em algum lugar, você pergunta para ela, how do you like working at, se for Google, for example, how do you like working at Google? Or how do you like working at Amazon? How do you like working at Embassy? Ok? A gente usa dessa forma para perguntar. Mas Ana, o que é esse how aí na frente? Nossa, fica muito estranho, né? É assim que a gente pergunta, gente. Não necessariamente não tem uma tradução específica para o how. Essa frase ela tem um sentido de perguntar o quanto que a pessoa gosta. E a gente usa isso falando como. How, a tradução literal de how é como, né? Mas é o quanto que você gosta de trabalhar em tal lugar. E aqui, quando você pergunta how do you like working, ela não é uma pergunta fechada, é uma pergunta aberta. O que é uma pergunta aberta? A pessoa tem que dar mais detalhes para você na hora que ela vai responder. Então, necessariamente, ela vai falar, oh, I pretty much like working here. Oh, that's a great company. Ou ela vai falar que ela não gosta e vai dar detalhes, tá? É diferente de você falar, oh, do you like working at lá, lá, lá? A pessoa pode falar, yeah, I do. Or no, I don't. Então, uma pergunta fechada que oferece só duas alternativas de resposta. Quando você fala o how, quer dizer que você tá pedindo mais detalhe. E parece um detalhe tão bobinho, tão simples, mas presta atenção. Como você está tentando criar conexão, o fato de você usar o how faz com que o seu tempo de conversa seja aumentado. Porque o how, a utilização do how, vai fazer com que o outro dê mais detalhes sobre o gostar. Estrategicamente, isso é muito interessante. Você consegue manter a conversa rodando por mais tempo, ok? Próximo. What made you interested in becoming a... Então, o que te trouxe interesse? O que fez com que você se interessasse em se tornar um? E aí tem a sua posição. Então, por exemplo, vamos imaginar que você é um engineer, né? Então, what made you interested in becoming an engineer? Tá? Daí não vai falar a, vai falar an. Tá? What made you interested in becoming a doctor? What made you interested in becoming an analyst? Or whatever position you hold, tá? Ou qualquer posição. Então aqui, depois desta in becoming a or an, entra a posição ou o cargo ou a profissão que você tem. Próxima. What made you want to start working here? O que fez com que você quisesse trabalhar aqui? Parece estranho a gente perguntar isso de sopetão, né, de cara pra pessoa, mas isso aqui funciona, por exemplo, depois que você já conversou com a pessoa por alguns minutos, é legal, né, e você quer estender um pouco mais, nossa, mas você trabalhava em tal lugar e de repente você mudou, o que fez com que você quisesse trabalhar aqui? É dessa forma que você vai perguntar. Então, what made you want to start working here? Você também pode perguntar pra pessoa qual é a parte favorita do trabalho dela. E aí você vai falar assim, ó, what's your favorite part of the job? Presta atenção. What's your favorite part of the job? E aqui, reparem que eu não falo part, né? Part. Eu não falo t, porque fica muito carregado. Então fica assim, ó, what's your favorite part of the job? Junta tudo no final, ok? Tem uma pegada meio pronúncia.
E o último, vamos imaginar que você acabou de fazer um treinamento, vocês estão ali naquele cafezinho durante o coffee break, deu um intervalo e vocês estão lá, né, debatendo, conversando sobre o que a pessoa achou, o que a pessoa está sentindo em relação ao treinamento, ao workshop, à reunião. E aqui você vai perguntar a opinião dela. Quando você pergunta a opinião, falando what did you think about that recent? Então, o que você achou, tá? Esse what did you think about significa o que você achou sobre. E aqui tem recent workshop, ou seja, um workshop recente, ou recent training, um treinamento recente, ou recent meeting, que significa reunião recente, tá? Recent, a gente não fala o T tão T assim, fica recent workshop, recent training e recent meeting. Principalmente quando você fala recent training, fica tudo junto, tá? Todos eles, na verdade, ficam juntos. What did you think about that recent workshop, training and meeting? Ótimo! Cobrimos, então, o occupation, o O, a letra O do Ford, certo? Vamos agora continuar, então, com conversas em inglês, usando essa técnica para que você mantenha, né, esse discurso aí rodando por um certo tempo. A gente vai falar de recreation, ou seja, coisas que você gosta de fazer. Primeira pergunta, what do you like to do for fun? What do you like to do for fun? O que você gosta de fazer para se divertir? Agora, você quer puxar assunto relacionando, falando sobre filme, falando sobre um TV show, que é um programa de TV, ou uma série, tá? E aí você vai falar assim, ó, have you watched? Vamos supor que a gente vai falar de This Is Us. Eu não sei se o pessoal assiste This Is Us, mas é um TV show. Então, ó, have you watched This Is Us? Ou, have you read? Daí tem o nome de um book, de um livro. Have you read? Ao invés de falar watched, quando é livro a gente usa read, ok? Por exemplo, have you read? Deixa eu pensar num livro que eu li recentemente. E faz tempo que eu tô sem leitura. Mas o último que eu li foi sobre Strategic Planning. Have you read that book about Strategic Planning? Por exemplo, tá? E você coloca esse aí ao lado, ok? Agora a gente vai falar sobre final de semana. O final de semana. What are you up to this weekend? E aí, o que você vai fazer no final de semana? Chegou lá, o pessoal tá já sexta-feira, o pessoal tá no coffee break, tá tomando um cafezinho, ou tá perto da máquina de café, e a pergunta que a gente faz é what are you up to this weekend? O que você vai fazer esse final de semana, certo? É assim que você pergunta. Você também pode perguntar, se você sabe um pouquinho mais sobre a pessoa, sobre esse profissional, how did you get started in... Então vamos supor que eu sei que o Lucas, ele é apaixonado por... Lucas, você é apaixonado por o quê? Conta, me fala uma coisa. Chocolate. Por chocolate. Não, mas chocolate não vai dar pra usar esse exemplo. Alguma coisa que você faz. Música, violão, ótimo. Você toca? Toco violão. Ótimo, o Lucas toca violão. Então eu vou falar assim, ó. Lucas, how did you get started in music training? Porque, né, ele faz treinamento. No meu caso, alguém chega em mim e fala assim, Ana, how did you get started in running? Porque eu corro, certo? Então aqui a gente coloca o hobby da pessoa, tá? Uma outra forma de perguntar sobre o hobby é perguntando pra ela se ela já experimentou, ela já fez isso. Então no caso do Lucas, do you play the guitar? Toca o violão, né? Então ele pode chegar em mim e falar assim, have you ever tried playing the guitar? E quando ele faz essa pergunta pra mim, ele tá dizendo, Ana, você já tentou tocar violão alguma vez na vida? E a resposta vai ser não toco nada, né? Da mesma forma que eu posso chegar e falar pro Lucas, Lucas, have you ever tried running? Né? Tipo, como uma sugestão. E você também pode perguntar, what other hobbies are you into? E quais são outros hobbies que você curte? Ok? Então, essa expressão de are you into é como uma forma de dizer que você gosta, que você curte, que você, né, que é legal pra você, tá? Então, cobrimos então agora o recreation, a parte recreativa. Vamos agora para os dreams. Vamos falar de sonhos.
E para falar de sonho, a gente vai falar sobre hopes and dreams, esperança. Primeira forma de dizer isso, gente. Where do you hope to be working in the next few years? Onde que você espera estar trabalhando nos próximos anos? Nossa, mas eu vou perguntar pro meu colega de trabalho onde ele espera estar trabalhando? Pode ser, mas não necessariamente isso significa que você está perguntando se ele quer mudar de empresa. De repente ele pode querer mudar de subsidiária, ele pode querer trabalhar em outra branch, que é filial, tá? Então eu posso perguntar, where do you hope to be working in the next few years? I'm planning to work in the Amsterdam office. É uma resposta plausível. Eu tô planejando trabalhar no escritório de Amsterdã. Próxima pergunta, para falar de viagem. Então, where would you like to travel? Para onde que você gostaria de viajar? Para onde você gostaria de ir? Né? Assim que a gente usa. E esse would like, tá? Para quem tá aqui e tá no nível mais iniciante da língua inglesa, would like significa gostaria. A gente expressa desejo, né? Usando would like. Eu posso perguntar, where would you like to travel? E eu posso responder, I would like to travel to Spain. Eu gostaria de viajar para Espanha. Tô falando de um sonho meu. Próximo. What's something you'd like to try in the future? O que você gostaria de tentar, experimentar no futuro? O verbo try em inglês significa tentar. Must também significa experimentar, tá? What's something you'd like to try in the future? O que você quer experimentar ou tentar fazer pela primeira vez no futuro? Presta atenção nesse verbo, é bem legal. E o último, would you ever consider trying? Daí você tem uma atividade que você gosta muito, uma atividade ou um hobby em particular. Eu posso perguntar pro Lucas, seguinte, would you ever consider trying running a street race? Você consideraria alguma vez experimentar fazer uma corrida de rua? Certo? No meu caso. Mas ele também pode me perguntar, Ana, would you ever consider trying playing the guitar? Que no caso é o hobby dele. Eu vou falar, not really no. Na verdade, não. Assim que a gente responde, not really no. I'm not really into playing any instruments. Eu não curto tocar instrumentos, ok? E tá tudo bem, mas você pode continuar essa conversa, continuar essa pergunta dizendo, but why? Why not? E expressando a sua opinião e tudo. Bem, cobrimos brevemente a técnica Ford. Falamos de family, occupation, de recreation and dreams. Você viu como é bem simples? O tema completamente aplicável, gostoso, modelos para que você possa rapidamente aplicar e utilizar no seu trabalho, porque sim, o método aqui ele é focado para você usar no seu dia a dia, sem aquela enrolação de flor, fruta, cor, número, vocabulário que você nunca vai usar. Hoje mesmo, falando com o José, eu falei, olha, a gente está estudando um vocábulo de alta frequência para você, falando de impostos, enfim, a gente não está falando de uma lista de verbos que não tem relação nenhuma com a sua carreira, como dançar, falar, comer, assistir TV, ir pra cama, acordar, escovar o dente, né? A gente não fala isso dentro do ambiente corporativo. Mesmo em situações de socialização, a gente tende a levar para técnicas como essa que eu acabei de te mostrar. Se você quer saber mais sobre como usar isso de uma forma prática, eu vou te pedir para você se cadastrar aqui nessa descrição desse vídeo para estar no meu próximo evento online exclusivo para executivos e gratuito. Aqui, independentemente de você se cadastrar, toda quarta-feira tem conteúdo aqui nesse canal, mas se você se cadastra, você recebe notificação e você também recebe e-mail. A gente manda uma parte desse conteúdo dessa forma, não em vídeo, mas para que você possa ter acesso e fácil leitura, tá? Aqui a gente não tem enrolação, o conteúdo é completamente prático pro dia a dia do mundo corporativo e você, claro, utilizar rapidamente, colocar em prática lá no seu trabalho. E lembra, se você faz isso, como está acontecendo com o José Fernando, as pessoas começam a notar que há algo diferente com a sua confiança, porque o seu inglês, ele começa a aparecer, né? Eu tô aprendendo coisas certas,
e porque eu estou aprendendo coisas certas que são úteis pra mim, eu começo a usar amanhã ou agora mesmo no meu ambiente, no ambiente onde eu estou inserido lá no meu trabalho, certo? Se cadastra aqui na newsletter e eu te vejo quarta-feira. Looking forward to meeting you next Wednesday.